Podcast PDT, como a gente havia prometido, hoje a gente está recebendo ela, a escritora do livro Um Pouco da Nossa História, aquele livro que conta a história de Cafelândia. Então, nós vamos receber hoje aqui, com muito orgulho, Marinês Fagundes Cordeiro. Boa tarde, Marinês. Boa tarde, Rui. Tá? Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo convite. Tá? Para mim é super importante falar sobre a história. Até porque, não só porque eu fiz o livro, mas assim, porque é um tema que eu gosto. Sinto assim que a gente tem o dever, digamos assim, de preservar nomes de pessoas, o trabalho que foi feito, porque não foi um trabalho fácil para a Cafelândia ser o que ela é hoje, né? Sim, com certeza. E o livro foi escrito em 2004, conta a história dos nossos pioneiros. Eu gostei dessa dedicatória que tu fez aqui ao teu pai, o grande Arquimedes Fagundes Cordeiro, ex-prefeito de Cafelândia. Eu gostei muito dessa parte aqui. Mas me fala aí, Mari, o que te inspirou? De onde veio essa ideia de escrever um livro e falar sobre a história de Cafelândia? Tá, deixa eu colocar assim. Na verdade, o livro foi publicado em 2004. Ah, foi publicado em 2004. Só que, na verdade, eu trabalhei nessa busca de informações cerca de uns 3 anos. Tá? 3 anos antes. A ideia, quando ela surgiu, não seria fazer um livro. Sim. Seria fazer um apanhado de relatórios, depoimentos de pioneiros, até porque, assim, por que eu sinto orgulho do trabalho que eu fiz? Porque a maioria das pessoas que eu entrevistei e que as entrevistas estão aqui, com o nome da pessoa embaixo, inclusive, elas já se foram. Elas fizeram todo aquele movimento, né, para o surgimento da nossa cidade, e elas, né, hoje já não estão mais. Sim. Então, assim, o que era a ideia? Era guardar essas histórias. Aí, então não tinha ideia de fazer um livro? Não começou com a ideia de fazer um livro? Não, a ideia era fazer um livro no início. Eu te falei. Aí o que eu fiz de início? Eu fiz uma planilha de perguntas, tá? E o meu pai, eu já vou entrar nessa parte, por que eu dediquei o livro para ele? Porque ele me ajudou nessas ideias. Como que a gente ia fazer? Vamos começar a visitar. Meu pai conhecer todo mundo. Ouvir histórias, né? Vamos ouvir as histórias. Aí passou ali a planilha era meio complicada, tinha que escrever rápido, tinha alguns pioneiros que tinham dificuldade para ouvir, né, já com uma certa idade. Aí o meu pai comprou um gravadorzinho. Eu até nem trouxe ele agora, mas esse gravadorzinho antigo, mas que tinha cassete bem pequenininho. E a gente começou a gravar essas entrevistas. Aí fui gravando, fui várias entrevistas, a gente fazia as visitas no sábado à tarde, domingo à tarde, tomando um café, tomando chimarrão, e fui gravando. E com seu pai não era difícil, seu pai conhecia todos eles, né? Conhecia todo mundo, conhecia o interior, né? Uma coisa que eu não conhecia muito, o pai conhecia bem o interior. Aí, chegou um momento que eu vi que eu tinha muita coisa gravada lá em casa e eu fiquei com medo que aquilo se perdesse. Até porque tudo que fica lá parado muito tempo pode acontecer, né? Sim. Aí eu pensei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou transcrever isso para o meu computador. E eu sentava de madrugada, né, uma noite, assim, quando eu estava bem tranquila, no final de semana, eu comecei a pegar todos aqueles depoimentos e colocar, escrever eles, digitalizar tudo. Aí o que aconteceu? Como eu lia muito, sempre gostei muito de ler, eu pensei, eu já vou dividir por tema, para ficar mais fácil isso aqui, porque se for procurar a entrevista de alguém um dia, eu já vou achar no tema. Falou da igreja, falou disso, falou daquilo. Aí eu dividi lá em vários temas e coloquei. Aí eu não lembro precisamente quanto tempo se passou que eu estava com todo esse material em casa e eu conhecia através do meu pai, né, dessas idas para lá e para cá. Eu conheci em Cascavel um editor, tá? Todo mundo chamava ele de alemão, muito gente boa, nossa, agradeço muito, porque ele me ajudou muito também. Aí a gente se conheceu e ele pediu para mim levar esse material para ele ver. E eu levei em disquete, na época, não era nem hoje, a gente manda tudo rapidinho, né? Era bem mais complicado. Aí eu levei esse material para ele ver e ele gostou muito. Até porque ele tinha trabalhado com o Alceu, né, que fez os 3 livros da história de Cascavel. Então ele tinha assim, um apreço também bastante grande por história. Aí ele falou, Mari, vamos fazer um livro? Então a ideia foi dele, de criar um livro, então. De juntar tudo aquilo que eu tinha, aquele material que eu tinha, e fazer um livro. Falei, bora lá. Me dá aí as coordenadas, me diz o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que correr atrás mais e tal. Ele falou, continua no rumo que você está indo, entrevista o máximo de pessoas que você puder, recolhe fotos, tá? Então realmente eu recolhi... Tem bastante fotos aqui no livro, né? Eu recolhi muitas fotos. E outra, muitas dessas fotos foram os próprios pioneiros que foram me cedendo essas fotos, né?
Depois alguns eu devolvi, porque eles, no caso, eles fizeram só um empréstimo, né, para mim poder colocar no livro depois. Isso foi feito lá no final. Eu recebi, Rui, no meio desse período todo aí, que eu não sei precisar a data, eu recebi um envelope do seu Cristiano Malteso. Seu Cristiano Malteso foi subprefeito de Cafelândia, quando nós éramos distrito de Cascavel. E ele enviou, ele e meu pai conversavam, né, por telefone, e ele enviou mais um apanhado de fotos para mim colocar. Então tem muita foto que está nesse trabalho aqui, que foram fotos que foram enviadas por ele. Que legal. Ô Mari, e como que foi a aceitação desse pessoal aí para poder contar a história, assim? Eles adoraram a ideia, não, tudo que a gente passou vai ser colocado no livro e futuramente os meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão ver. Eles gostaram da ideia? Gostaram. Ou eu vou te falar uma coisa, assim, foi até emocionante em alguns casos, porque acontecia o quê? Eu ia, como eu te falei, a gente fazia as visitas, né, nos finais de semana, nos finais de tarde. Aí passavam alguns dias, eles lembravam de algum outro assunto, né, e daí eles me procuravam. Eles mesmos procuravam? Eles mesmos me procuravam. Lembrei de tal coisa, lembrei de tal detalhe, sabe? Aí eu gravava de novo. Mais algum detalhe, assim. Foi... É gratificante, como eu te falei, assim, até porque hoje eu olho, assim, ó, né, tantos nomes que estão aqui, que, né, já não estão com a gente mais. Então, assim, se não tivesse sido feito esse trabalho, talvez lá naquela época, a gente não teria esse material em mãos hoje. É porque com o tempo vai se perdendo, as coisas vai se perdendo, né? Mas nada melhor do que você fazer o que você fez aqui, né? Você conseguiu guardar um pouco da nossa história. Por isso que até eu dei o nome do livro, falando um pouco da nossa história. Já pedi, assim, quando eu converso, né? Eu até peço desculpa se alguma família eu não entrevistei, talvez eu realmente não tenha entrevistado todas, né? Porque, na verdade, assim, eu não tinha, como é que se diz? Eu não sou historiadora, né? Sim. Então, assim, eu fiz o máximo que eu pude. Nas condições que tinha também naquela época. Nas condições que tinha na época, exatamente. Para poder deixar registrado o máximo de informações possível sobre, como eu falo, né? Lá do Caixão, né? Que era conhecido aqui, né? Caixão. A nossa cidade já teve o nome de Caixão. Teve o nome de Caixão. Se você procurar aqui no livro, você vai achar as histórias de todo mundo. Tem várias controvérsias, inclusive, com a mudança do nome, tá? Você vai encontrar isso. Então, eu penso assim, lá do Caixão para a Cafelândia que nós temos hoje, né? Um município maravilhoso, crescendo cada vez mais. Então, assim, eu fico orgulhosa, né? Por ter tido ajuda, lógico, né? De várias pessoas, ter tido, assim, o apoio dos pioneiros, o apoio de outras pessoas também, do meu pai, né? Por ter conseguido fazer esse trabalho. Foi muito legal. Mário, mas o que a gente vê nesse livro aqui, que a gente recomenda aí para você que não leu esse livro, para que você leia esse livro, que você adquira esse livro e leia, a gente percebe que eles tiveram uma dificuldade muito grande, né? Muito grande. Eu estava vendo uma parte aqui, onde houve aqui quase que um conflito aqui entre os donos de terra aqui e os grileiros. O que aconteceu? O governo do Paraná queria colonizar essa região aqui, que na época era tudo mata, né? Sim. Tinha um pouco de extração de erva, na verdade, aqui, que até ela ia ali até a Central Santa Cruz, depois dali eu não lembro muito bem para onde que ela ia, mas ela ia através do rio, né? Então, assim, só tinha a extração da erva mate. Na verdade, até tem um detalhe importante. Por que Central Santa Cruz? Porque quem coordenava o depósito ali, digamos, onde chegava a erva mate, era um cara que eles chamavam de Santa Cruz. Por isso que ficou conhecido como Santa Cruz ali, Central Santa Cruz. Porque ali era uma central, né, onde a erva vinha e dali a erva era despachada. Só um lembrete sobre isso. Então, o que o governo queria? Ele queria colonizar, passou a dar títulos de terras para as famílias. A grande maioria veio de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lógico, vieram também de outros estados do Brasil, mas a maioria é dali. A maioria também italianos, né, alemães. Acho que tem, não lembro agora o nome, mas tem mais. E eles vinham com esse título para cá, demarcavam o espaço, no caso da terra deles. E tinha um limite de título, assim, um limite de 10 alqueires, 5 alqueires ou não? Isso foi estabelecido bem depois, depois desse conflito que aconteceu aí, que eu já vou falar sobre ele. Então, assim, eles começaram a chegar e começaram a se estabelecer, né, com uma mapinha lá onde que era a terra que eles tinham ganhado, no caso do governo. Aí, o que aconteceu? Realmente aconteceu que essa gangue da terra, tá? Vocês podem também procurar no livro que vocês vão encontrar, eles começaram a ameaçar
a expulsar os colonizadores daqui. Que recebiam um título. E pegar esse título, porque daí eles iam fazendo o quê? Ficando com as melhores terras. Isso. Entendeu? E muitos acabaram indo embora. Tanto que tem alguns nomes aparecem e somem. Algumas pessoas comentam, fulano eu conheci, mas depois ele foi embora. Alguns ficaram assustados com isso tudo e foram embora. E os que já tinham realmente definido que era aqui que eles iam ficar, eles se armaram. Se armaram para enfrentar. Eles se armaram, certo dia lá, que não sei, por rumores que ia acontecer uma vinda dessas gangues para expulsar eles se armaram, né, lá numa casa e ficaram aguardando. Só que o exército de Cascavel sabia dos conflitos que estavam acontecendo aqui na região. O exército foi avisado Então, que teria conflito. Alguém avisou, provavelmente, e o exército veio. Exatamente no dia. Né, que ia haver o conflito. Teve um pioneiro que foi preso, tá? O seu Afonso Aporte foi preso, uns dias lá em Cascavel. Pelo que das pessoas que eu conversei, eu acho que o único que foi preso foi ele. Mas eles se dispersaram. Daí, né, não aconteceu. O exército conseguiu evitar. Isso, evitou, dispersou todo mundo. Porque esse é um banho de sangue, né? Esse é um banho de sangue, na verdade, né? Imagina, né? Porque que eu estava lendo no livro aqui, que até que a casa do Bianchini foi escolhido como um ponto de carregamento das armas. Então ele estava pronto para o confronto mesmo, né? Estava esperando. Tinha trincheira também, o pessoal fez Eles trincheira. derrubaram árvores, eles derrubaram inclusive uma árvore, se eu não me engano, que na estrada que vinha de Mangorora, porque eles acharam que eles viriam por lá, sabe? Não que por Cascavel, que eles viriam por lá. Então eles derrubaram a árvore, ficaram ali amotinados e armados, né? Eles ficaram aguardando para realmente enfrentar. Eles estavam decididos a não abrir mão das terras deles. Mas, porque na verdade já tinha feito um investimento ali, né? Tinha trazido família, né? E daí entregar a terra ia ser complicado, né? Então o pessoal resolveu Pensa comigo, enfrentar. só a viagem, que as viagens não eram de caminhões como nós temos hoje. Sim. Teve muitas famílias que vieram de carro de boi. Dias estrada também não existia. Também não. Dias na estrada, parando, entendeu? Dormindo, descansando, tocando novamente. Então, até chegar aqui. Aí construiu lá a sua primeira cabaninha, digamos assim, né? Não era nem uma casa. Aí já colocou o gado. E daí alguém vem e quer tirar isso tudo de você? Complica, né? Realmente é complicado. Tá, passada essa parte então desse confronto, daí a coisa deu uma apaziguada, né? Daí cada um pegou seu título, daí o governo do estado repassou o título e daí não teve mais esse problema de conflito, né? É porque por volta de 1970, um grupo já também de colonizadores, outros que já tinham chegado aqui, eles foram ao governo, a Curitiba, conversar com o governador para essa questão ser resolvida, também eles queriam pleitear para nós sermos município, não pertencermos mais, no caso do Cascavel, né? Emancipar, né? Isso, emancipar. Começou o trabalho de emancipação. Isso né? também. Aí o governador determinou lá, acho que em torno de 10 alqueires de terra, né? E esses títulos se tornaram oficiais. Então, deu uma amenizada, digamos assim, nessa confusão da grilagem, né? Sim, porque essa grilagem aconteceu só aqui em Cafelândia, aconteceu em Aurora, na região, toda a região, nos municípios da região, né? Todo mundo queria as melhores terras, né? Mas depois que passou essa situação, daí começaram as construções. Tu lembra de algum assim, que foi o idealizador de alguma obra? Tudo começou mais ou menos, acho, pela igreja. Tem uma história aqui de uma cruz que foi plantada e a partir tudo era feito ali, as orações eram feitas ali. Quem foi o idealizador da igreja? Tu tem assim, o nome daquela pessoa que levantou a ideia de, primeiro vamos fazer a igreja? Na verdade foi assim. Você sabe que Cafelândia começou ali onde nós temos o trevo que vai na Aurora hoje. Sim. A cidade foi se formando toda ali, né? Então, as construções, as vendas, inclusive o seu Germanova tinha uma venda grande ali, né? Porque, assim, o comércio grande mesmo seria Cascavel. Então, assim, tinha as vendas pequenas aqui. Aí, não tinha igreja. O seu Fioravante Motter, tá? Ele me passou essa história. O seu Aquiles Mesari, o seu De Luca. Eu acho que eles foram os principais, assim, para criar esse movimento do cristianismo, né? Então eles esculpiram uma cruz e colocaram no alto ali, sabe? A gente tem hoje onde é o contorno, tem uma subidinha, não tem? Eles colocaram esse cruzeiro ali e eles se reuniam todo final de tarde para rezar o terço. As famílias que moravam ali por perto, mais perto, vinham todas para rezar o terço. E quando vinha algum padre, no caso da Diocese de Cascavel, que passava por aqui, então eram agendados os batizados, casamento, né? Alguns foram feitos ali, embaixo das árvores, no cruzeiro. Não tinha ainda, não tinha ainda a primeira igreja. Deixa eu até dar uma procurada aqui,
Eu acho que eu consigo te dizer que ano que foi construída a primeira capelinha. Que daí veio o nosso primeiro padre. Em 1951, eu acho. Acho que foi 52. 1951. Uhum. Que daí que eles ergueram a primeira... Não, a primeira igrejinha foi erguida aqui, ó, tem a foto dela, inclusive, na página 65. Ó, a primeira igreja de Campo Grande construída pelos pioneiros e inaugurada em 1954. Neste local onde havia o cruzeiro. No mesmo local onde estava o cruzeiro, eles construíram a primeira igreja. E daí, um tempo depois, veio então o nosso primeiro padre, no caso, né, o padre Vitoldo. O padre Vitoldo que antecedeu o padre Luiz. Isso, ele antecedeu, ele foi o primeiro padre. Com o padre Vitoldo vieram as irmãs missionárias também, tá? E as irmãs missionárias criaram o movimento escolar, né? A escola, tá? Então elas deram origem a esse trabalho. Tinha a Casa das Irmãs, eu lembro dessa capa, pode ver, na outra parte você vai ver ali, ó, a Casa das Irmãs Missionárias da Consolado. Em 1952 eles construíram a Casa das Irmãs. Ô Mário, voltando a falar desse cruzeiro, teve um casamento embaixo dessa cruz? Teve, que nem eu te falei. Porque assim, como não tinha igreja, e padre vinha só de vez em quando, então quando... Eu não sei como que era a comunicação, mas digamos, eles sabiam que um padre vinha, eles faziam o casamento. Tudo? Né? Na verdade, quem casou embaixo desse cruzeiro, se eu não me engano, foi a dona... Quer ver? Eu tenho o nome dela aqui. A dona Araci Alberto Batista. Ó, o que ela me falou, na verdade, ela não me falou se ela casou no cruzeiro, mas pelo ano, eu acredito que foi. Porque ela fala que ela comprou o enxoval dela todo na venda do seu Germano Alba, tá? E foi feito o casamento. Então eu acredito que era isso que acontecia. Como não tinha igreja, tal dia o padre vai vir. Então vamos batizar, vamos casar, vamos fazer o que tem que fazer, que o padre vai passar aqui, né? Nossa, era bem... Se a gente for analisar o tanto de tempo, né, dessa época para a época que nós estamos hoje, não é um tempo tão longo. Pois é. Então, assim, deu um salto, né? Mas olha a dificuldade que eles tiveram. Pois é, teve muita dificuldade, né? Nossa. E daí, em seguida, depois da igreja já surgiu também a ideia de criar a Copacol. O que teve antes da Copacol? Tem uma história da Copacol, teve uma usina? Na verdade, assim, a história da Copacol, pelos depoimentos e pelas conversas também que eu tive, até você vai entrevistando, se você conversar com o senhor Germano Pasquale, eu acredito que ele vai conseguir explicar melhor. Mas pelo que eu entendi, eles se reuniram e a ideia era fazer uma usina hidrelétrica. Que a gente tem uns restos dessa usina. Lá no Central Santo Antônio, acho que tem alguma coisa, né? Da usina velha, que o pessoal fala até hoje, né? Então, a ideia inicial seria fazer a usina, ter energia elétrica. Mas como? Uma coisa que eu percebo, assim, ó, e que eu percebi, né, lógico, com todo esse trabalho que eu fiz, Rui, eles tinham uma união muito grande, uma vontade muito grande de fazer tudo crescer. Então, assim, quando a usina deu certo, e eles trabalharam todos juntos em prol daquilo, né, de realmente fazer acontecer, eles decidiram, lá entre eles também, fazer uma cooperativa agrícola. Porque aí eles produziam, né, essa cooperativa vendia produtos, levava, transportava, e daí surgiu, então, a Copacol. Que também foi um desafio muito grande, né? Tanto que Cooperativa Agrícola Consolata Limitada, né? Pegou o nome da padroeira da cidade. Eu imagino, Mário, como que foi esse desafio, porque, é que a gente estava falando, estrada não existia, né? Caminhão, se eu não me engano, naquela época... Não era todo mundo que tinha, né? Tinha um ou dois caminhões, né? Exatamente. Tem aquele do Germano Alba, que até hoje está lá, mas foi um dos que transportava os produtos daqui para vender fora e buscava também para comercializar aqui, né? Exatamente. Então imagina só a dificuldade que esse pessoal teve. Então, que nem você falou, tem que ter muita união para você falar assim, não, nós vamos dar continuidade, porque todo dia é um desafio diferente, né? É que nem você falou, não tinha recurso que nem tem hoje. Hoje tudo é muito mais fácil. Hoje, por exemplo, hoje o agricultor tem tudo na própria fazenda dele, né? Naquela época ninguém tinha, tanto que você falou, dava para contar nos mesmos caminhões que tinham aqui. E eles precisavam vender a produção. Eles não consumiam tudo, lógico, a boa parte eles consumiam, pro gado e tal, né? Mas, e a parte que sobrava, o excedente, eles tinham que vender para ter renda também, né? Sim. Mas, por outro lado, também tinha algo que não tem hoje, né? Você sabe que já teve um cinema, né? Cara, eu assisti filme lá. Eu queria saber disso. Você chegou a assistir lá? Eu assisti filme lá. Quer ver? Eu assisti Mazzaropi, alguma coisa do Mazzaropi, na época eu lembro que o pai levou nós a assistir. E se eu não me engano, eu lembro que eu assisti Menino da Porteira.
Que nós saímos tudo chorando. É um filme, eu acho que nem existe mais, mas assim, porque o menino morre no final, né? Sim, É uma música, entendeu? É. O filme foi feito baseado na música. E é muito triste o final. Mas eu assisti. Aonde que era localizado hoje o cinema? O primeiro cinema, quer dizer, porque ali em cima depois a gente já passa para essa parte. O cinema, ele era lá embaixo. Lá perto do Deixa eu pensar mais ou menos, assim, se eu for analisar hoje como está lá o contorno, eu acredito que tem aquela subida que vai para a Vila do Sossego, talvez um pouquinho mais abaixo ali. Porque assim, hoje não tem mais as construções lá, então a gente não consegue mais ter essa visão. Se localizar, né? Se localizar. Eu sei que depois o seu Sganzella teve uma venda lá também, o Manuel Bento teve, né? O seu Germano já tinha dele, que era mais para cima um pouco, então aquilo foi crescendo. Na venda do Manuel Bento, que era, na verdade, era uma venda, era um bar e era um cinema. E era um hotel também, tá? Então um pouco de tudo. Tipo uma paragem, dizendo porque quem passava por aqui, como eu te falei, como existia esse caminho da extração da erva mate, houve muitos tropeiros que passavam por aqui também. Então, às vezes paravam à noite. Era a rota, né? Isso, era uma rota. Então, eles paravam para descansar, né? Para passar a noite, de alimentar os animais, para depois do outro dia ir embora. Então, teve cinema sim. Nós já tivemos cinema, então, mano. Já tivemos, por incrível que pareça. E isso não faz tantos anos assim, tá? Hoje nós não temos. Pois é, e hoje nós poderíamos ter, hoje a gente não tem, né? Hoje que seria muito mais fácil, né? Nós não temos. Tem aqui uma parte também que fala Teve um incêndio no Colégio Santos Dumont. Isso foi... Que página que está isso? Na 105... Segunda área... Que aconteceu um incêndio. Eu lembro que eu conversei com o Genor que contou essa história. Só que esse incêndio, na verdade, ele já aconteceu, nós já tínhamos nos tornado. Já tinha se emancipado, né? Nós já tínhamos nos tornado município, já tinha acontecido a emancipação, já tinha sido feita a escolha do primeiro prefeito, e foi naquela gestão ali que houve esse incêndio no colégio. Até porque os colégios eram de madeira. Tudo de madeira na época, né? Mas, assim, depois foi feita a reconstrução, foram feitas salas novas. Se você tiver oportunidade de entrevistar o seu Agenor, ele era o prefeito da época, e eu acredito que ele vai te falar bem detalhadamente sobre esse assunto, tá? Porque mesmo depois da emancipação, o desafio foi muito grande, porque teve uma situação que Cafelândia foi emancipada em 1979, mas o prefeito só pôde ter eleição em 1983, parece, né? Isso, nós ficamos alguns anos abandonados. Ainda dependendo de Cascavel, mas não dependendo, porque como Cascavel sabia que não pertencia mais... Na verdade, o que o prefeito de Cascavel fez? Nós não tínhamos mais subprefeitura daí, né? Porque já éramos município, não tínhamos mais vereadores representando nós em Cascavel. Então, o que eles fizeram? Vieram aqui, recolheram todas as máquinas, tá? Recolheram tudo que era... e levaram embora. E deixaram o município abandonado. Então, a gente teve realmente um período muito complicado. Até assumir o prefeito, né? O primeiro prefeito eleito, até começar a pleitear recursos para o governo, né? Sim. Participação nos impostos, né? Para fazer a arrecadação do município crescer e poder investir. Não é à toa que nós fomos considerados, deixa eu ver a data aqui, se não me engano foi 1983, Cafelândia foi considerado o município mais pobre do Paraná. Teve esse índice também. Sim, porque eles fazem, né, os índices lá dos municípios, né? Mas pensa, 3 anos, né? 79, 80. É que a eleição era para ser em 80, né? Foi emancipada em 79, então 80 para ter eleição. Aí foi adiado mais 3 anos por causa da ditadura, então a eleição foi só em 83. Exatamente. Então ficou 3 anos sem recurso, dependendo de Cascavel, mas Cascavel também não ia mais apoiar, porque não era mais distrito, né? Então, realmente foi um desafio, hein? A gente ficou abandonado. Foi em 1983 que Cafelândia foi considerado o município mais pobre do estado do Paraná. Nossa, que situação, porque assim, não vinha recurso do governo federal, nem estadual, e nem do município, nem de Cascavel. Ou seja... Nem tinha como vir também, porque não era município ainda. Era município, mas não tinha prefeito ainda, né? Não tinha sido, como é que eles falam? Instalado no município, né? Isso. A instalação foi depois. Foi bem isso que aconteceu. Ô Mari, voltando aqui, falando um pouco aqui do teu pai foi prefeito também, né? Foi. Meu pai, na verdade, ele era vice do Ele assumiu, né? Do falecido Benjamin Antônio Mota. E daí o falecido Benjamin, né, acabou falecendo, infelizmente, né? Então fica a memória dele registrada também nessas páginas, foi um ótimo prefeito. E o pai acabou assumindo, né? Então, ali até concluiu o mandato, 1 ano e pouquinho, acho que ele... Enfrentou alguns desafios também, já que a gente está falando de desafio. Tu lembra, tu conversava muito com teu pai, eu sei disso, tu lembra assim, qual foi um dos maiores desafios que ele enfrentou e qual foi um legado que ele deixou assim,
como prefeito, uma das obras que ele fez e que mais te chama a atenção, que você lembra, assim, que realmente você brilha os olhos? Olha, na verdade, assim, ó, uma coisa que eu achei, que eu gosto de lembrar, que começou, assim, de uma forma bem artesanal, né? Que foi a Feira do Produtor Rural, que a gente implantou na praça, as barraquinhas, elas foram construídas pela prefeitura, né, as barraquinhas, e o pessoal, né, os agricultores, os produtores, eles traziam para ser vendido ali. Ela funcionava todo sábado. Eu achei muito bacana aquilo, sabe? A equipe toda ali que apoiou, né, para ser feito isso. Hoje a gente tem ali, lógico, um local, um centro comercial maior, né, que você compra os produtos dos agricultores, mas na época não tinha como eles vender. Então eles traziam tudo, queijo, mel, até carne, verduras, né, tudo isso era vendido. E outra coisa que aconteceu na administração do seu Arquimedes, né, meu saudoso pai, foi a criação da Festa do Frango. A Festa do Frango foi criada na gestão dele? Na gestão dele. Foi uma parceria ali dele com a Copacol, porque assim, todo município tem as suas festas tradicionais, né, que aquilo vira tradição, todo ano acontece e tal. Então também a equipe se reuniu e achou que era um momento legal e que seria bom para expandir, né, a produção do caso do frango, né, da cooperativa também, do município também, ser conhecido mais a nível de Paraná, de Brasil, digamos assim. E aí foi, eu não lembro que página que isso tá. É que uma festa dessa atrai muitas pessoas de fora, né? Exatamente. Eles falam, daí leva o nome do município, a pessoa sai falando muito bem do município. É importante ter essas festas, né? Eu não sei até porque, assim, hoje não aconteceu mais, não sei se não há interesse por parte dos nossos dos governantes hoje, que ela aconteça, mas você vê, Angorora tem a festa tradicional dela, Cascavel também tem, Maripá, que é uma cidade que eu sei que eles têm lá, a festa das orquídeas, eu já tive lá, é uma festa muito linda. Eu não sei, na minha humilde opinião, eu acho que deveria ter, sabe? Porque você falou assim, sabe? Porque sempre vem o pessoal de fora, né, que aparece, visita, aprecia. Eu acho que seria bom para o município e para a cooperativa também. Com certeza. Ô Mário, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, você relatou o nome de muitas famílias aqui. Eu acredito que você não tenha deixado algumas famílias de fora, não do jeito que você comentou, porque tem muitas famílias aqui que estão relatadas no livro. Por isso que a gente pede para você que não adquiriu esse livro ainda, você que é filho, neto, bisneto, você tem curiosidade em conhecer um pouco da história de Cafelândia, adquire esse livro aqui, Cafelândia, um pouco da nossa história, que você vai ouvir as histórias aqui dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros e a história de quem começou, né, mano? Quem realmente deu início, deu um pontapé inicial para a Cafelândia se tornar o que Cafelândia é hoje. Então, chegando no final, tu quer fazer mais algum relato, quer falar mais alguma coisa sobre algum outro ponto? Na verdade, assim, como você falou ali, que você acredita que eu, de repente, eu tenha entrevistado todos, mas mesmo assim, sabe, sempre fica aquela sensação, talvez, deixei alguém para trás. Talvez eu deixei alguém para trás. Peço desculpas aí, né? Quem sabe, um dia a gente retorne, alguém resolva fazer uma segunda edição desse livro, né? Uma segunda edição, fazer mais pesquisas, né? Alguém envolvido também, de repente, na parte de história, tem interesse em fazer uma continuação desse trabalho, né? Sim, porque já se passaram 21 anos depois do lançamento do livro, né? Na verdade vai ser um pouco mais complicado, que nem eu te falei, porque nós vamos hoje, vamos supor que eu decidisse fazer isso. Eu iria falar com filhos ou netos talvez, né? Eu já não ia falar com os pioneiros, realmente, né? Como foi feito na época. Então seria um trabalho um pouco mais complicado, mas tem como ser feito, lógico, né? Tem que haver interesse. Tem que haver interesse. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou apaixonada por história. Tanto que quando eu viajo, que eu visito cidades que eu não conheço, a primeira coisa que eu vou visitar é museu. Eu adoro ver os museus. Vamos falar um pouco de museu. Já que você falou em museu, vamos falar de museu. Você organizou um museu aqui em Cafelândia. Eu lembro que na Casa da Cultura a gente tinha um museu e tinha várias peças dessas pessoas aqui, dos nossos pioneiros que estavam expostos lá. O que aconteceu daquele museu? Por que não existe mais museu? Esse museu, na verdade, ele foi uma ideia do seu Mano Tcher, tá? Era o prefeito da época, eu trabalhava na equipe dele. Sim. Eu até fiz um curso, né, na área de museologia, ali por uns meses, e ele queria muito, né? E a equipe também já abraçou a ideia, eu nem se falo, né? Porque eu já, que a gente falei, sempre gostei muito da parte histórica de tudo, tanto dos filmes que eu assisto, que eu busco hoje, é tudo história, eu gosto muito de história. E a gente
também fez esse trabalho de visita e realmente foi criado o museu, foi implantado, passou pela Câmara. Eu não vou ter a lei de criação dele aqui agora, mas eu posso conseguir te passar uma hora para você dar uma olhada. Inclusive foi dado o nome dele, Cristiano Teoflone Malteso, tá? Porque o seu Cristiano tinha mandado aquelas fotos, as fotos inclusive que eu te falei que ele me enviou e que eu coloquei no livro, todas as fotos que estão aqui nesse livro, pessoal, elas ficaram devidamente armazenadas, guardadas na Casa da Cultura. Eu trabalhava lá na época e eu armazenei de forma correta, conforme eu tinha feito o aprendizado lá do curso de museologia que eu tinha feito. E os objetos também. Esse museu foi inaugurado mais ou menos pouco antes do lançamento do livro. Foi no mesmo ano, se eu não me engano. Eu lembro de ter visitado esse museu. Foi inaugurado o museu, a gente colocou tudo lá. E daí, terminando aquela gestão, eu acabei indo embora, né, de Cafelândia. Eu passei um tempo em Santa Catarina. E quando eu retornei para cá, a primeira visita que eu fui fazer foi ver o museu, como é que estava. E daí o museu não estava mais lá. Não existia mais. Eu não sei se foi guardado, sabe, que a gente realmente... Tá, algumas famílias me procuraram depois que eu retornei e me falaram que elas foram lá e pegaram de volta os objetos que elas tinham doado. Porque assim, quem doou peças para o museu não é valor financeiro, é valor sentimental. Então assim, não vai fechar o museu? Então, vou lá buscar minha peça de volta. E o resto, não sei te dizer, assim, fica essa pergunta, inclusive, no ar aí. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, mas ninguém me respondeu, tá? Nossa, e é tão bom, né, mas você mostrar para essa nova geração, para essas novas gerações aí, coisas que eram usadas no passado que hoje eles nem conhecem, na verdade, né? Então seria tão importante a gente ter um museu, a gente poder mostrar isso, eles poderem ir lá e conhecer e ver como que era a dificuldade no passado, né? Porque hoje é tão fácil as coisas, hoje, né? ele fala, hoje é tudo. Você tem o celular na mão, você faz tudo. Verdade. Para você ter uma ideia, quando eu fiz aquele curso, hoje não sei se ainda é o mesmo número, mas quando eu fiz o curso de museologia, a gente visitou 8 museus em Curitiba. 8 museus? Tudo com temas diferentes, né? O Museu Histórico, tem o Museu do Sambaqui, tem o Museu de Arte, sabe? Nomes diferentes, né? Mas se você der uma pesquisada, você vai ver que isso é verdade. Talvez tenha até criado mais alguns. Joinville foi uma cidade que eu morei um tempo lá também, eles tinham 7 museus. Museu da Bicicleta, né? Museu Ferroviário, o museu, no caso, da colonização. Então, assim, no meu ponto de vista, como você falou, as gerações que estão aí, elas não têm o conhecimento do que foi a dificuldade, né, para Cafelândia ser o que ela é hoje. Não sabem de nomes, às vezes são até bisneto, né, bisneto dos pioneiros, mas nunca se tocaram, mas o meu avô meu avô fez isso. Isso eu sei, porque eu já dei algumas palestras no Santos Dumont, eu dei algumas palestras lá no Colégio Elos, e nossa, ele levantava a mão, fulano é meu avô, meu bisavô. Olha, incrível isso, eu tenho uma situação dessa na minha casa, porque eu sou casada com neta de fundador, né, do seu Germano Alva. E o meu filho não sabia que um dos idealizadores ali do Colégio Santos Dumont foi o bisavô dele. Então, isso é importante. Eu fico imaginando essas fotos aqui, mas todas essas fotos que a gente tem no livro, lá no museu, para a pessoa poder chegar e olhar e falar assim, aqui está o meu bisavô, aqui está o meu pai, aqui está o meu avô. Seria muito legal, né? Olha, eu tenho isso. Esse é o meu sonho, mas... Puxa vida, quem sabe não consegue realizar esse teu sonho? Quem sabe, né? Como eu falei, é uma coisa assim que não parte da gente, eu acho que tem que ser uma coisa de realmente, a prefeitura vai ter que ter um envolvimento, não tem as como. Famílias também. As famílias, exatamente, assim, tem que ser um movimento como era na época. Sim. Vamos fazer tal coisa, todo mundo junto, vamos formar um museu, né? Vamos, no caso formar não, porque já existe, né? Vamos achar um espaço, vamos criar um museu, vamos colocar as coisas de volta lá, vamos buscar mais. É claro que as famílias também têm muita coisa que pode contribuir, né? Mas como eu te falei, mas ele não vai doar para algo que não seja realmente, que fique ali para exposição. Eu tenho amigos, né? Bastante amigos que a gente estudou no Santos Dumont junto, que estão fora de Cafelândia hoje, que eles, nossa, quando a gente conversa, a gente já conversou várias vezes por telefone, eles perguntam, né? Se não tem um lugar que pudesse ver as fotos. Eu tenho uma pasta de fotos no meu computador, não dessas aqui, sabe? Já da época da escola, sabe? Eu tenho, acho que mais de 1000 fotos que eu guardei. Eu guardo, deixa lá. Talvez um dia eu possa precisar, entendeu? Porque, que nem você falou, se de repente a gente quer ver um museu, sabe? Das escolas de madeira, essa coisa toda. Eu tenho muita fotografia guardada. Então, vamos... Fica aí a ideia. Fica a ideia, exatamente. É uma ideia que
que nem eu te falei, é um sonho, né, que eu gostaria muito que acontecesse, não porque né, eu não faço parte da história, na verdade, mas assim, por eles, Sim, sabe, verdade. por eles, porque se não fossem eles, nós não seríamos o que somos hoje. Com certeza. E o esforço, a luta, né? A dedicação, dificuldades. a dificuldade que eles enfrentaram não pode ser esquecida de maneira Não, nenhuma. claro que não. É isso que eu penso. Não é assim, vamos fazer por nós, por exemplo. Não, vamos fazer por eles, os nossos antepassados, os nossos, né, nossos pioneiros, os guerreiros. Pessoas que realmente fizeram um diferencial, né? Porque, como a gente comentou, enfrentaram muita dificuldade. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Mário, quero agradecer você pela presença. Quero te parabenizar por essa ideia de escrever um livro, de contar um pouco da história de Cafelândia, de contar um pouco da história desses pioneiros que fizeram tanto por esse município, que não pode, em momento algum, ser esquecido. Eu acho que a gente deveria arrumar formas, não só dessa forma aqui de falar, mas forma de homenagear, Mário, esse pessoal aí que fizeram parte da nossa história. Então, eu quero agradecer você que nos assistiu e deixar aqui... Mário, se a pessoa quiser adquirir esse livro aqui, como é que faz? Fala contigo? Tem que fazer novos exemplares? Como é que tá? Olha, Rui, quando eu publiquei, o prefeito na época, o senhor Romano, ele fez uma aquisição para todas as escolas e uma remessa bem legal para a Biblioteca Pública Municipal. Não faz muito tempo, acho que cerca de um ano atrás eu estive lá e a pessoa que estava administrando a biblioteca me falou que eles estavam sem livro, porque as pessoas emprestam, não devolvem, muita coisa. Então eu fiz uma doação de mais 10 exemplares. Lá na biblioteca? Lá para a biblioteca, tá? Então, se a pessoa quiser ler esse livro, é só tem lá na biblioteca. Se não tiver, eu tenho mais alguns exemplares em casa, só que assim, eu não estou vendendo eles porque não são muitos. E eu prefiro abastecer a biblioteca, se for preciso, se for necessário, porque aí mais pessoas terão acesso, né? Então, assim, se alguém tiver interesse e não encontrar na biblioteca, pode entrar em contato comigo, com você me passa, a gente resolve isso. Então tá, pessoal, fica aí a dica. Quem quiser ler um pouco da história dos seus antepassados, dos nossos antepassados, dos seus parentes, talvez parente, teu avô, teu bisavô, só ir na biblioteca ali da Casa da Cultura, né, Mário? Isso, E daí você já vai encontrar esse livro para você ler um pouco da nossa história. Mário, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Mário, deixa aí tua fala final aí. Olha, na verdade, é um agradecimento, né? Primeiramente ao Rui, tá? Porque eu sei que a gente compartilha das mesmas ideias, de algumas coisas a gente gosta parecido, digamos assim, por isso que a gente está tendo esse bate-papo, não é à toa, né? Agradeço a Deus por ter inspirado, colocado as pessoas. Eu acho que quando você planeja alguma coisa, que você quer criar alguma coisa, o universo conspira para que aquilo aconteça. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo naquela época. Tudo foi acontecendo, foi fluindo, conheci o editor, daí já conheci o pessoal de gráfica, e deu tudo certo. E a gente eu consegui publicar o livro. Então, fica meu agradecimento assim, de coração por essas famílias, tá, que me acolheram, me receberam na época, né? Hoje, como eu te falei, muitos pioneiros já não estão entre nós, mas eles foram assim, super amáveis, me ajudaram muito. E é isso. Meu obrigado a todos, tá? Estou à disposição. Quem quiser conversar sobre a história, o pouco que eu sei, eu vou estar sempre aberta a repassar para quem tiver interesse. Ok, Mário, brigadão. Obrigado a você que nos assistiu. E aqui no podcast você sabe, aqui a sua voz é ouvida. Até o nosso próximo encontro.